Fala pessoal, um recadinho antes da gente começar esse podcast. Eu tive um problema com a minha câmera, ela acabou não gravando tudo e acabou dando uns problemas na hora da gravação. Então, nesse podcast só vai ter a minha voz e apenas a Eric e a Thaís vão estar aparecendo. Isso para quem assiste no YouTube, porque quem tá no Spotify não tem esse problema, né? Mas para quem assiste no YouTube a gente sempre tenta esclarecer tudo porque eu não estou aparecendo dessa vez. Por conta disso, porque a minha câmera deu pau e acontece, né? A gente tá sujeito a essas coisas. Espero que vocês curtam o episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Thaís também tá aqui com a gente. Fala Thaís. Fala. Muito bom, mano. Já pode acabar. Nossa, cara. Já encerramos aqui. Vamos pro próximo. Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Mais um Deepcast aqui, a gente está começando mais um Deepcast e hoje o Deepcast está completamente aprovado pelo Capitão América, porque eu acho que ele vai entender todas as referências. Eu sim. Eu entendi a referência. E hoje o nosso assunto é referências do cristianismo dentro da cultura pop, mais especificamente nos filmes. A gente vai estar trazendo aqui hoje alguns filmes que remetem não só à pessoa de Cristo, especificamente, mas remetem a outras ideias também por trás da questão da moral cristã e assuntos que remetem ao cristianismo que se passam dentro desse cenário de filmes. E mais uma vez, aqui comigo estão meus colegas de Deepcast para estar conversando sobre isso aqui. Queria que eles se apresentassem, né? A gente está aqui com o Eric. Fala galera, eu sou o Eric e eu espero ver mais Jesus aí nessa cultura pop aí, hein? Essas referências aí que o pessoal vai brincar. Fala galera, me chamo Thaís. Tô aqui também para aprender um pouco com os meus colegas e a gente começar aí a partir de hoje a se atentar um pouco mais sobre o cristianismo nessa cultura aí popular mundial, em filmes, né, no caso. Poxa, é isso aí. Eu acho que pra gente começar bem, pra alegria de quem gosta de super-heróis, já que eu já fiz uma referência a Capitão América, mas não vamos falar de Marvel no momento, mas vamos falar de um herói que é muito, muito grande no mundo e que tem uma referência também muito direta a isso, que é o Superman, né? O Homem de Aço, o cara indestrutível, todo-poderoso, né? Que o Homem de Aço, no filme especificamente, Man of Steel, já queria falar com vocês, não somos cinéfilos, não somos críticos de cinema, a gente vai falar a visão de um mero consumidor de filmes, de pessoas que gostam de filme, gostam de assistir essas coisas, e a gente vê essa filosofia, essa questão por trás dos filmes com relação ao cristianismo, entre outras questões que trazem a gente a refletir sobre algumas coisas, e essas referências que são claras, que a gente entende. Então, voltando ao Superman, né, a gente tem Kal-El, nome do Clark, do Superman, que foi enviado do seu planeta natal, porque o seu planeta natal foi destruído por Brainiac. Quem assiste, quem acompanha vai entender um pouquinho mais dessas referências. E ele foi enviado para a Terra pelo seu pai Jor-El. Existe a referência já direta no nome dele, né? Kal-El e Jor-El, com esse sufixo El aí, remetendo à divindade, algumas coisas assim, se eu não estiver errado, na questão do hebraico e tudo mais. No hebraico, El é Deus. El é Deus. Você tem os nomes, Samuel, Joel. Exatamente. Você tem esses sufixos já remetendo à divindade, a Deus. E ele vem para a Terra, é enviado para a Terra e cresce, escondido de todo mundo, basicamente, não podendo se mostrar quem ele era ainda, pelos seus pais adotivos, né, terrenos, que criaram ele. E aí, se vocês já estiverem entendendo o que está acontecendo aqui, acho que vocês já estão pegando a ideia. E ele chega numa certa idade, e a partir dessa certa idade ele se mostra ao mundo como quem ele era. No caso, o Superman, todo-poderoso. E tem uma cena do filme, Man of Steel, né, o Homem de Aço, que pra mim é a cena mais sensacional de todas. Tirando todo o filme que eu gostei muito, é a cena que ele é preso. Que ele tá algemado e perguntam pra ele, quantos anos você tem? E ele vira e responde 33. Oi, meu nome é Dr. Amil Hamilton. Eu sei. Eu posso ver seu crachá no seu bolso.
junto com metade de um pacote de balas de menta. Também posso ver o esquadrão de soldados na sala ao lado, preparando um tranquilizante. Não é necessário. Senhor, não pode esperar que não tomemos nenhuma precaução. O senhor pode transmitir algum patógeno alienígena. Eu tô aqui há 33 anos, doutor. Ainda não infectei ninguém. Quando eu assisti o filme, cara, eu fiquei tipo, não, velho, não, eles não fizeram isso. Não. Eu, não é possível. E ele foi preso, e nesse ele não morre, mas, né. ou ele morre nesse, eu não sei se ele morre nesse ou se morre, não, ele morre no outro. Se eu não me engano, eu já tô perdido. É tanto filme que eu tô perdido. Não, nesse ele não morre, não. Ele morre no outro. Mas eu ainda acho que ele ainda tem a mesma idade. Né? Que você tem a questão dele morrer numa morte, ele se sacrificou no outro filme e depois ele ressuscita, né? Ressuscitam ele, no caso, pra ele voltar. Tem toda a história nos quadrinhos, é muito melhor do que nos filmes, sobre morte e retorno do Superman. Porque ele morre numa batalha lá e tal. Eu não vou lembrar o nome de tudo, porque a gente acaba esquecendo, mas a referência direta do Superman a Cristo ali, nessa questão de Salvador, é muito grande. Porque ele vem, se revela como aquele que poderia salvar e proteger a humanidade de qualquer coisa que poderia acontecer. E essa parada eu achei muito maneiro no Superman, sabe? Porque você tem uma cultura de herói, de quadrinho, que a gente sabe, acho que o cristianismo é muito antigo, então ele tem influência sobre muita coisa. E você pegar num super-herói e conseguir olhar pra isso e falar, caramba, olha, parece essa parada que eu já ouvi em algum lugar. Então eu acho isso muito legal, sabe? Na figura do Superman é muito interessante toda essa estrutura. Sim, quando o Superman ele foi criado, né? A ideia da história era totalmente outra, que a gente não vê no filme, mas que era pra um super-herói que ia pra uma terra alienígena e tal, que não é a questão. Só que na época eles tinham poucas referências pra trazer como super-herói, né? Então eles pensaram no Jesus, né? Que é que veio pra salvar o povo, que não tinha pecado algum, que estava ali por todos, como o Jean falou, que não estava ali para fazer mal, nem mal aos seus próprios inimigos. Então, ele é uma referência cristã, sim, de Jesus, né, ali. E, enfim, se parar para ver o filme, você vai ver que em todo momento tem referências ali cristãs de Jesus, que é o salvador de todas as coisas e tudo mais, que é o mais forte de todos. Então, é bem legal, sim, a gente olhar essa história de uma forma mais teológica, né? Vamos pensar assim, de uma forma mais... olhando mesmo para Jesus, assim. E, enfim, é um pouco do que eu aprendi também em relação ao Superman. Eric, quer falar alguma coisa? Rapaz, eu não tenho muita coisa a acrescentar de Superman, não. Que o maior contato que eu tive com o Superman, além dos desenhos de Liga da Justiça, foi Smallville. Aquela série que chegou a passar um tempo no SBT e tal. Eu gostava demais de Smallville. Pô, eu gostava dessa série absurdo. Eu na época também nem conhecia, nem chamava as paradas de série. Não sei nem, é seriado que falava. Seriado. E eu gostava muito. Mas os desenhos da Liga da Justiça, eles também mostram muito sobre essas paradas. Não, sim, e assim, como vocês estão falando, essa figura do Superman, né, eu não quero dizer que foi feito para poder mostrar Jesus para as pessoas, mas é inevitável, né, você olhar, você conhecendo a história, né, do cristianismo, principalmente essa figura de Cristo, e você olhar para o Superman e você ignorar, né, essa semelhança que tem. Ele ali, né, como o Jean já colocou ali, ele é enviado para a Terra e aí ele é criado por um casal, né, de pessoas, de humanos. Ele vai crescendo, tendo que viver com aquela dificuldade, né, de ser um humano e também de tendo assim as suas peculiaridades, né, o seu poder, né, botar assim uma essência ao olhar humano divino. Então, as semelhanças são bem próximas, e às vezes até muito claras, né? Até como o Jean já colocou, tem questões de nome,
Eu tava falando, pensando no troço também, é doido, eu não sei como é que era o nome deles quando surgiu. Mas o nome dos pais do Superman, pelo menos em Smallville, era Jonathan Kent e Martha Kent. E as iniciais, né, são as mesmas iniciais dos pais mesmo, né, do nosso Cristo, né? José e Maria, Jonathan e Marta, né? Então, é bem clarinho, né? Jesus você tá tá ali. fazendo uma parada que nem eu tinha pensado, cara. Eu nunca Mas tinha é real, parado isso pra É doideira. pensar na parada dessa, cara. Nossa, mano, isso aí agora, ó, explodiu a mente aqui, plot twist absurdo. E, cara, eu acho. E isso é muito legal, né? E a gente tem muitos filmes que a gente trabalha sobre isso. A gente não vai falar sobre Superman, acho que a gente já consegue encerrar falando do Superman. A gente pode partir para um que é claramente feito para isso, né? Foi claramente feito para ser isso. Os livros foram escritos e depois adaptado para filme, né? Que a gente está falando do grande Aslan de Crônicas de Nárnia. Mais especificamente aqui a gente vai falar um pouco sobre o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que foi o primeiro filme lançado. Aslan é ali a personificação do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo total ali naquele filme. Se você for ler, tanto lendo os livros quanto acompanhando os filmes, ele foi feito por Lewis, basicamente. Lewis é um escritor cristão, então ele foi feito já nessa estrutura de cristianismo. E a galera, às vezes eu acho que muita gente pega esses filmes e tal e passa despercebido e nem percebe que está recebendo a mensagem do evangelho através desse filme das Crônicas de Nárnia. E esse filme foi um mega sucesso na época que foi lançado, cara, explodiu Crônicas de Nárnia, todo mundo assistiu e a galera meio que recebendo subliminarmente ali a mensagem do evangelho, né? E Crônicas de Nárnia eu acho incrível, né? Principalmente a figura de Aslan, pela questão de Jesus Cristo. Nesse primeiro filme existe o sacrifício da morte de Aslan ali, né? Aslan entregou sua vida no lugar de Edmundo, que é um dos 4 irmãos que vão para Nárnia. Depois você pode assistir o filme, aconselho, é um filme maravilhoso. Aqui vai ter spoiler mesmo, se você nunca viu, vai tomar spoiler na cara. E aí tá assim mesmo. Aslan ali representa claramente a figura de Cristo como redentor, né? Se você for olhar nesse primeiro filme, o Cristo redentor, aquele que morreu em favor de alguém, no caso da humanidade, ali no caso de Edmundo. E Edmundo traz a representação do homem pecador, se você for olhar, da personificação de Adão pós-queda. Porque ele vai a Nárnia, ele traz seus irmãos, e ele é preso pela feiticeira, acontece toda aquela história, e Aslan tem que se entregar voluntariamente, a entrega voluntária pela vida de Edmundo. E isso gera ali a questão da gente lembrar sobre a morte de Cristo, né? O sacrifício expiatório, o sacrifício transformador, salvífico, né? Porque Aslan morre e ressuscita, porque na história das Crônicas de Nárnia, se alguém se entregasse voluntariamente por uma alma, a morte não prenderia ele. Então a tábua de sacrifício quebra e ele ressuscita, né? O sacrifício de Aslan foi aceito pelo cara que dita as regras. O sacrifício de Aslan é aceito por quem dita as regras de Nárnia, que seria o Pai, Deus Todo-Poderoso, e Aslan volta dos mortos. E a tábua que ele foi sacrificada quebra. Ela é quebrada. E aí ele volta dos mortos. Então você tem ali claramente essa feito, né? Como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, essa alegoria, né? Que eu acho que é essa palavra que se usa. Isso aí. Tipo, literalmente ali na figura de Cristo, né? Aconselho vocês assistirem Crônicas de Nárnia. Se você já viu, reveja agora, prestando atenção nesses detalhes, cara, que você vai ficar encantado com a riqueza de detalhes de um evangelho pregado indiretamente, vamos dizer assim, por um filme nessa referência. Cara, Crônicas de Nárnia
além esse final, né, que mostra a tábua quebrando e o pecado ali sendo diminuído, né, redimido, as pessoas sendo redimidas, né, o povo. E a gente olha muito, às vezes quem já assistiu como cristão, assistindo como cristão, às vezes pode querer pensar que somos a Lúcia, que somos os irmãos de Edmundo, né, que vê o lado bom das coisas, que crê, que olha com misericórdia, mas nós como os pecadores somos como Edmundo, né, que antes da nossa redenção aí, né, nós somos, infelizmente, totalmente corrompidos pelo pecado, pela incredulidade, e quando há o sacrifício de Aslan e ele ressuscita, e Edmundo ele é transformado, né? E o nome dele é justo, né? Tem como significado justo, né? Ele foi justificado ali pelo sangue de Aslan. E quando a gente é convertido, quando a gente reconhece Cristo, né, como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós somos justificados pelo poder dele, nós somos transformados, viramos ele antes, que era somente uma pessoa que ia contra Aslan, ia contra os preceitos de Aslan. Ele hoje, né, logo depois da ressurreição de Aslan, ele se torna servo de Aslan. Então, assim, é incrível, né, a gente olhar ele como um pecador, né, que somos, vindos de Adão, transformados pelo sacrifício de Jesus. Essa questão da alegoria, né, que o C.S. Lewis usa, você observa que, assim, eu acredito que diferente de qualquer outra obra que a gente possa apresentar aqui, ou que quem está ouvindo aí lembre, que também pode ter alguma coisa que referencie, que remeta ao que a gente conhece como cristianismo, nesse caso das Crônicas de Nárnia, existe essa intenção, né, de revelar esse evangelho, o cristianismo, né, como a gente conhece, através de uma obra, né, de ficção e tal, de uma fantasia. Existe essa intenção de revelar essa mensagem. Então, o C.S. Lewis usa dessa questão da alegoria, e é uma forma, né, que ele encontra, né, que ele usa para poder expor essa mensagem, que você precisa ter as determinadas chaves para poder decifrar aquela mensagem. É uma mensagem que ela está ali. Para outro que for ler e não tiver essas chaves, ou não souber do que se trata, aqueles elementos, aquelas representações, vai ver uma história como outra qualquer e vai ver Aslan lá surgindo na história e tendo, né, o seu envolvimento, a sua morte, a sua ressurreição e todos os outros elementos dessa história, mas não vai perceber aquilo que está ali, a mensagem real. Só que quando você obtém, né, das chaves necessárias para decodificar aquilo, aí já torna claro, você já tem uma outra visão, e não digo uma visão que vem do leitor, mas é a visão do autor. Essa, né, é uma grande diferença que a gente observa nas Crônicas de Nárnia. Existem as chaves certas que o autor usa para, assim, traduzir essa história, né? Então, quando a gente tem essas chaves, né, que a gente encontra no cristianismo, numa leitura dessa obra mais detalhada, mais atenciosa, com base no cristianismo, a gente consegue observar justamente aquilo que o autor está revelando. Como o Jean já passou aí, boa parte dessa história, então você tem essa intenção em revelar de fato o Evangelho. Acredito que vai ser a única obra que a gente vai apresentar, né, nesse sentido. E das famosas também, acredito também que seja a única obra que exista dessas de sucesso em que apresente o Evangelho, né, dessa forma intencional e clara para aqueles que detêm, né, essas chaves para assim, né, traduzir esses elementos. E para a gente poder fechar sobre Crônicas de Nárnia, eu acho que tem 2 pontos, né, 3 pontos legais para a gente fechar, que é você e também entender que ele passa a mensagem de que você não vai conseguir se salvar por você mesmo, né? A salvação não vem por obras, a salvação você não merece, você não vai conseguir alcançar por você mesmo, porque Aslan precisou se sacrificar para que Edmundo fosse salvo das mãos da feiticeira, e no final
Aslan vence a feiticeira. Que é, no final, o pecado já foi vencido, mas ele será extinto, né? Quando Cristo voltar da segunda vinda, a gente vai com ele para o céu e esse pecado vai ser extinto. Então você tem essa vitória de Aslan sobre a feiticeira, que representa todo o mal de Nárnia ali, nesse primeiro filme, essa vitória no final, quando ele ressuscita, porque ela prometeu que com o sacrifício de Aslan não atacaria Nárnia. Mas ela mata Aslan, né, nesse auto-sacrifício e ataca Nárnia da mesma forma. E aí Aslan ressuscita e vence a batalha final, né? E uma frase de Aslan que eu gosto muito também, que é nos filmes mais pra frente, não me recordo agora qual é o nome do filme, porque eu sempre esqueço essas coisas, é que ele fala que, né, no seu mundo eu tenho outro nome. Vocês precisam me reconhecer lá, por ele. Lá vocês precisam me reconhecer por ele. Então, tipo, é a deixa explícita ali. No seu mundo, eu tenho outro nome. Vocês precisam me reconhecer por ele. E aí ele fecha o final do filme. Eu acho que é pro finalzinho do filme essa parte. Então, finalizando aqui C.S. Lewis e Crônicas de Nárnia, acho que essa frase é muito legal. Eu acho que é no terceiro filme da série que lançou, que ele fala sobre isso, sobre o nome dele, né? Como vamos te reconhecer e tal, é a fala dos irmãos, ele fala, no seu mundo tem outro nome, vocês precisam me reconhecer por ele. Vai nos visitar em nosso mundo? Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Nárnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Acho que a gente já tá falando muito hoje, Eric tá falando pouco. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que agora a Eric vai conseguir falar. Que me falaram que ele é fã pra caramba desse filme que a gente vai trazer aqui agora. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre essa série, essa saga que ganhou Oscar pra caramba. Pô, mano, quase tudo. Quase tudo. Quando saiu, ganhou acho que quase todos os prêmios, né, que a gente tá falando aí, né, da grande obra do Senhor dos Anéis. Isso aí, é uma mano. obra... Eu quero ouvir de Eric o que ele tem a trazer sobre o Senhor dos Anéis, porque particularmente eu não lembro muito de Senhor dos Anéis, que faz muito tempo que eu vi. Eu me sinto culpado por isso, que eu devia ter visto mais vezes, porque é uma obra incrível. Mas eu quero muito ouvir o que Eric tem a dizer sobre a obra de Senhor dos Anéis e o cristianismo. Manda pra gente, Eric, o que você tem aí sobre essa saga incrível? Isso aí. Vamos lá, né? Como o Jean falou aí, de início, cara, tipo assim, das histórias, né, que eu mais gosto é o Senhor dos Anéis, disparado. Sempre no primeiro momento que eu fui exposto, né, a essa obra, né, primeiramente os filmes, eu já me encantei já de cara em ver lá o vilarejo lá dos hobbits e tal, cara, aquilo, o condado, aquilo é um absurdo. E tipo, sou apaixonado demais por essa obra do Tolkien. E é uma coisa que, né, essa obra, né, ela, por mais que o tempo tenha passado, ela ainda se mantém forte ainda, né, tanto, né, nesse meio pop, se não me engano, tá para lançar uma série da Amazon, sendo feita, né, em cima da história do Senhor dos Anéis, e desse universo, né, exposto pelo Senhor dos Anéis, mas é uma obra que tem sido atemporal, né, desde a sua criação, e objeto também de estudo, de análise de muitos acadêmicos até. E trazendo essa questão do cristianismo, eu estive, né, procurando bastante conteúdo em relação a essa relação do cristianismo com essa obra do Tolkien, e algumas coisas a gente precisa, né, estabelecer antes de partir para essa questão de como enxergar esse cristianismo, mais precisamente, né, no Senhor dos Anéis, nessa parte da história, né, do mundo ao qual ele expõe. A primeira coisa que a gente pode destacar é que o Tolkien era cristão. Então, assim, né, como a gente tem o C.S. Lewis, que inclusive era amigo de Tolkien, a gente tem também o Tolkien, que era cristão. Ele cristão desde novo, né, seguindo cristão, no caso, católico, e isso, né, considerando ali a situação da Inglaterra, que é um país que sempre teve
nesses últimos séculos, né, sempre teve essa influência muito forte da igreja anglicana, da igreja, né, com esse braço assim, protestante do anglicanismo. Até hoje predomina lá, se não me engano, é até a religião mesmo considerada assim do Estado, né? Mas o católico lá não era muito bem visto. Então, ele era católico, né, nesse país, né, nesse momento. Então, ele não só, tipo assim, ele tinha sua religião, mas ele se tornou também uma pessoa muito próxima dessa religião. E essa religiosidade dele é importante destacar porque você conhece primeiramente o autor para depois você ver o que ele produz. Então, ele era um cristão católico. E aí, outra coisa que é importante a gente ver também é que o próprio Tolkien, ele não declara que essa obra foi feita, assim como aconteceu com as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Ela não tem essa intenção de apresentar uma mensagem, cristianismo, elementos dessa religião cristã, nem do catolicismo, né, ou uma coisa mais Antigo Testamento, né, mais essa tradição judaica. Mas o que acontece? Uma frase do próprio Tolkien, em uma de suas cartas, diz o seguinte: O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então é o que ele fala: inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Então é claro que existe por trás da obra quem é o próprio autor e aquilo que ele acredita e sua cosmovisão, a forma como ele enxerga o mundo, baseado nessa cosmovisão católica. E agora, partindo para a obra, o que a gente observa em Senhor dos Anéis, que a gente pode, né, ver esses elementos, né, do cristianismo e da nossa percepção de Deus, do nosso Deus, né, do nosso único Deus agindo e tal, e desse cuidado e tal. O que a gente percebe em O Senhor dos Anéis? No livro A Sociedade do Anel, tem uma frase do Gandalf para o Frodo que diz o seguinte: por trás disso havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o anel. Não posso dizer de modo mais direto: Bilbo estava designado a encontrar o anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo. Essa frase, o início, como eu falei aqui, o Gandalf fala o seguinte para o Frodo: Exato. por trás... Forte. Nessa frase do Gandalf ele diz: por trás disso havia algo mais em ação. Uma coisa que observa-se nessa história do Senhor dos Anéis é a providência divina. E o que é essa providência divina, né, que a teologia apresenta? É esse controle, esse cuidado de Deus na sua criação. É Deus agindo ainda na criação. Deus não somente criou o mundo e saiu dele, né, se afastou dele, e agora se mantém como um Deus transcendente. Não, Deus é um Deus que ele controla essa criação, controla esse mundo, esse tempo. Existe a vontade dele soberana agindo sobre as nossas vidas, sobre esse mundo. Então a providência, né, esse campo de estudo da teologia, vem apresentar esse ensinamento. E isso é visto, né, no filme. Já trazendo também spoilers aí, né? Como foi falado aqui pelo profeta Gandalf aqui, ele é estilão, parecido, sei lá, mano, um brancão lá, cheio de barbão. Pegada profeta. Pegada profeta. Cajado tudo. Pra dar cajadada na mão dele. Ele traz, né, essa teologia natural de uma forma, né, bem clara nesse momento. Você vê que os personagens ali, não existe elemento religioso, claro, aparecendo em Senhor dos Anéis. Você vai ver que não tem um culto ali em algum momento. Não digo culto ao nosso Deus específico, não, mas qualquer tipo de divindade. Não existe essa questão ritualística, nada do tipo. Você não vai ver isso na história. Você tem o mal lá, representado lá por Sauron, e tem, né, o bem, né? Tem os povos livres agindo lá em prol da destruição daquele anel. Mas você observa que existe essa compreensão de uma força, né, maior, uma força de providência, né? A gente tem isso como Deus. E a gente observa isso. E como eu falei do spoiler, que no final, quem já viu os filmes aí, Frodo chega lá para poder destruir o anel, e ele, no último momento, ele dá uma amarelada. Ele
desiste de destruir o anel. Mas aí o Gollum aparece lá, os dois lá travam uma batalha lá pelo anel, e acaba que o Gollum cai com o anel lá no vulcão, lá na montanha, e o anel então é destruído. Ou seja, Bilbo foi escolhido, Frodo também. No último momento, Frodo desistiu, ou seja, é como se Deus tivesse escolhido ele, mas ele escolheu no final não fazer aquilo que Deus escolheu ele. Porém, existe a providência, e o anel foi destruído da mesma forma, porque não tinha outro caminho. Aquela era a vontade de Deus, né, trazendo nessa visão, para que acontecesse ali. E uma outra coisa também que observe, e alguns vão colocar isso nessa interpretação, né, é que o próprio Tolkien, ele coloca a sua obra diferente, né, do C.S. Lewis. E é sempre bom botar os dois juntos, né, e comparar os dois, porque eles eram amigos e contemporâneos, e essas obras também são próximas, né, tem essa questão de fantasia e tal, de mitos. E o Tolkien, no prefácio da edição dele de 66, ele diferencia a alegoria, como a gente falou de C.S. Lewis, de aplicabilidade. Em alegoria, ele diz que essa primeira define pela intenção do autor. Na alegoria você tem a intenção do autor em apresentar lá uma mensagem, uma história. A segunda, que é a aplicabilidade, que é onde o Tolkien coloca a história dele, ela dá liberdade ao autor. Então, você não vai ter em Senhor dos Anéis, como você tem nas Crônicas de Nárnia, uma chave certa que você consegue, ao obtê-las, você tirar a mensagem real daquela história. Porque o Senhor dos Anéis foi feito por ele, tipo, a obra é por ela mesma. Ela não tem uma intenção além daquilo. A não ser essa questão indireta, como eu coloquei aqui, do cristianismo, né? Do catolicismo, ao qual o Tolkien era devoto. E, como eu falei, a última coisa que eu queria colocar é a respeito dos ofícios de Cristo. Que também a teologia apresenta os ofícios de Cristo como sacerdote, rei e profeta. Cristo foi sacerdote, rei e profeta. São os ofícios de Cristo. A teologia coloca e apresenta dessa forma. E essas figuras, né, esses ofícios de Cristo são percebidos também, não apenas em um personagem, mas em diferentes personagens na história também do Senhor dos Anéis. Você tem o sacerdote, como o próprio Frodo, que ele, apesar da fragilidade dele, da humanidade dele, ele se voluntaria ali para poder conduzir aquele momento do sacrifício, né, apresentar aquilo que acabaria com aquele mal, que no caso é o anel, dele ir para levar o anel para a destruição. Como rei, você tem a figura do Aragorn, que a princípio é um andarilho desconhecido, mas ele tem no final a se tornar rei. E em terceiro você tem o profeta, que é o Gandalf. Ele é responsável mesmo por preparar esse caminho para o Frodo e denunciar também a corrupção de Saruman. Então você observa esses ofícios de Cristo agindo. Então, como eu falei aqui, não é uma coisa direta, clara, e nem mesmo intencional. Porém, ele era cristão. E se você é cristão, a sua vida é o cristianismo. Então, qualquer coisa que a gente faça tem a ver com a nossa cosmovisão, com a nossa maneira de enxergar o mundo. A mesma coisa aconteceu com Tolkien. Então, assim, alguns que fazem essa ligação dele, do Tolkien, do catolicismo e cristianismo, com o Senhor dos Anéis e toda essa história lá da Terra-média, estabelece, assim, colocam esses pontos, né, a serem destacados dentro dessa teologia no Senhor dos Anéis. É isso aí. Rapaz, que aula de Senhor dos Anéis agora. Isso aí. Rapaz, Senhor dos Anéis, meu Deus do céu. Já vi que tá vindo série de mensagens baseadas no Senhor dos Anéis aí, Eric? Série de sermão baseada no Senhor dos Anéis? Sim, será? É isso mesmo? Pra meia dúzia de pessoas. Mas, muito cara, é muito bom ouvir essas coisas, porque o que o Eric falou é muito interessante. O que você define o que você faz. Né? Então, diretamente, se o cara é cristão, ele tem aquela visão cristã, indiretamente tudo que ele faz vai ser voltado para essa visão. Mesmo que ele não faça explicitamente para isso, é uma parada que vai acabar citando por conta do que ele acredita. Porque ele expõe o que ele acredita em forma de texto ali no livro. E aí foi feito para filme e tal. Aconselho vocês a assistirem Senhor dos Anéis também. São longas horas, mas boas longas horas. Tem que ter paciência, tem que assistir com calma, porque é bastante coisa para você, detalhe ali, para você ver.
Né? Se a gente fosse falar, e de verdade, continuando aqui, se a gente fosse falar de filmes de referência, a gente ia conseguir falar de muito. Tem o próprio Matrix, que não fala só de cristianismo, né? O Matrix, ele relata sobre gnosticismo, budismo, entre outras coisas, mas Neo também representa a figura de Cristo em determinado momento. Neo é o escolhido que salvaria o povo da Matrix e realiza milagres dentro da Matrix, porque ele aprende a controlar a questão, entender onde ele está, que aquilo era tudo uma simulação, e por isso ele conseguia realizar milagres dentro da Matrix. Então você vai continuar, se a gente for continuar esse assunto, a gente nunca mais vai parar de falar sobre as referências, né? Você tem Star Wars com o Anakin, que é o escolhido que restauraria o equilíbrio da força. Mas quem e Star Wars, você sabe o que aconteceu com o Anakin depois? Deu um probleminha com o Anakin ali. No meio do caminho deu um probleminha com o Anakin ali. Então eu acho que a gente tem muitas referências meio que indiretas com relação a essa questão, porque basicamente os filmes têm essa... Principalmente esses filmes com relação à ficção, a mitos, tem sempre essa figura de uma criança que surgiria por conta de uma profecia que restauraria o equilíbrio, né? Restauraria o equilíbrio, salvaria aquelas pessoas. Você consegue ver isso em várias coisas. E é essa questão que é interessante a gente ver sobre o quanto a moral cristã ela afeta essas produções, principalmente na área de super-herói, que a gente vê aí, porque a gente tem, se for olhar o Homem-Aranha, você tem Capitão América, você tem Homem de Ferro, você tem toda essa visão desses heróis mais altruístas, vamos dizer assim, que tem tem questões de conflitos ali com relação à humanidade pecaminosa e o fato dele saber que ele precisa ajudar as outras pessoas, agir de forma correta com as outras pessoas, né? O auto-sacrifício, você pega todas essa moral cristã e você consegue enxergar isso, né, nos filmes. Isso é legal porque você vê essa influência indireta de quanto o cristianismo é algo que engloba muita coisa, que chega a afetar Hollywood, vamos dizer assim. Porque você tem os Estados Unidos com uma base cristã, então é muito tranquilo, vamos dizer assim, você encontrar esses pontos, né, de jornada, de você seguir o caminho do bem, de você fazer a coisa certa, de valorizar a amizade, se sacrificar pelas pessoas que você ama, se sacrificar pelos seus amigos. Isso você consegue enxergar muito em vários filmes, em várias coisas, mas principalmente no filme de herói, porque o filme de herói eu acho que ele traz o que o homem queria ser, mas ele não consegue. Verdade. Porque ele queria ser o cara que ia conseguir fazer aquelas coisas de maneira mais correta, ser alguém mais correto, ser alguém que conseguiria ajudar mais as pessoas, ser alguém que conseguiria fazer algo pela humanidade, né, pelas pessoas da Terra, pelas pessoas, pelos próximos, não só o mundo todo, mas até pelos seus próximos, e acaba não conseguindo. E os heróis refletem muito, os heróis eles se conectam muito com a gente, porque você tem muitos conflitos com essa questão. E se você for trazer para nossa visão, qual é o maior conflito do cristão? É a santidade e o pecado. Qual é o maior conflito do super-herói? São seus conflitos pessoais com o dever de salvar as pessoas. Então você tem essa linha que vai atravessando para você olhar esses pontos, né? Por exemplo, vamos citar o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um adolescente cheio de problema na escola, vê seu tio ser morto na sua frente. Tio Ben. Mas depois ele começa a entender sobre o valor de ser um herói, de ajudar, de usar o que ele tem, né? A famosa frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Caraca, tio Ben! A famosa frase, sabe? Então, isso gera conflito. Você tem por exemplo, o Homem de Ferro já é uma pegada um pouco diferente, porque o Homem de Ferro é um cara completamente escrachado na vida dele, né? Ele é um cara completamente egoísta, egocêntrico, né?
e vê essa forma do dinheiro, acha que o dinheiro consegue tudo. Mas aí se você for pegar o final de Vingadores Ultimato, né, ali ele entendeu o valor do autossacrifício. Tá, ele não eu particularmente, eu vou falar aqui, ele não precisava ter feito aquilo porque o Hulk ainda tinha um braço. Mas tudo bem. Não vamos tirar o mérito daquele autossacrifício, né? Dele ter se sacrificado pelo bem maior. O cara que no começo do filme não queria voltar porque tinha medo de morrer e largar a família. A esposa e a filha que ele queria ficar, se não queria sair perto delas. Por conta do que aconteceu no primeiro filme, dos 5 anos, ele se estabilizou ali. No final, ele se entrega para poder salvar a humanidade. Ali, o Homem de Ferro. Então você tem todos esses conflitos morais que a gente pode relacionar com essa questão de santidade e pecado. E a gente vê essa questão que a gente pode trazer essas paradas pra gente, sabe? A gente tem, e por isso que eu falo, quando a gente fala de referências do cristianismo em filme, em cultura pop, não é só essa parada direta de Jesus, tipo, escrachado. Caramba, o cara referenciou Jesus Cristo ali. Mas são esses pequenos pontos de ação que a gente pode olhar e entender, caramba, talvez eu tenha que agir de forma diferente por esse ponto, porque o cristianismo ele me leva a entender isso aí que ele tá fazendo, tá me mostrando nesse filme, parece o que Jesus me falou aqui, em determinado texto, em determinada passagem bíblica do que Jesus deixou pra gente, sabe? Isso eu acho muito, muito legal, cara. A moral de Cristo, né, pra gente como humanidade, ela fica até hoje em tudo. Na cidadania do povo, né, tudo que a gente tem aí, a maioria das coisas que a gente vê como lei, tá baseada nos preceitos bíblicos, né, do bem e tal. E nos filmes não deixa de ser diferente, né? Sempre existiu o lado bom e o lado mal das coisas. Sempre ter o vilão e ter o salvador. E Cristo, ele é a maior referência que a gente tem aí de conseguir fazer isso na prática, né? Que foi real. E como a gente, como cristão, tem que se orgulhar disso também. Porque mesmo que o autor ele não tenha nada a ver, né, com essa, que seja cristão, seja ateu, seja o que for, ele, para ter normalmente uma história, ele tem que tratar desses dois lados, dessas duas visões, e o bem sempre vence o mal, e em tudo, né, Deus, nesses contos, a gente vai conseguir ver a soberania, né, do bem, do que Jesus pregou, do que Jesus falou, do que Jesus foi contra ali. Então, nesses filmes, a gente vê mais claramente, né, super-heróis aí, como o Jean falou. Nárnia foi absurdo, eu acho que é um filme que a gente consegue ver muito, muito, muito mesmo também. Eu sou fã agora, né, recentemente de Star Wars. A gente vê também muito essa questão da força, da sensibilidade, né, de um povo em relação a algo maior. Então, como foi em Superman, que teve essa visão, cara, não tinha super-herói, acima de tudo, que conseguisse ser referência para um cara. Então a gente vai falar do maior super-herói de todos, né, que é Jesus Cristo. Então, enfim, eu acho que a gente tem que, como cristão, também olhar sempre atentamente essas questões, né, como o Jean falou, e trazer sempre algum ensinamento, né, dos filmes e tal, também, e tentar buscar isso também na Bíblia, né, pegar, isso aqui é legal, o que a Bíblia fala disso também, sabe, em relação aos provérbios, em relação a algumas falas de Cristo também, nas falas de Cristo. Então, eu acho bem bacana esse olhar, que até então, até eu mesmo tinha dificuldade em olhar, e agora vendo aí, estudando com vocês, eu consegui ter uma visão maior disso tudo. E sobre essa questão, né, desses elementos e tal, de toda essa percepção que a gente tem, né, do cristianismo, isso pra gente é inevitável porque, assim como eu falei do Tolkien,
se nós temos uma visão de mundo, e nós enxergamos Deus como o único Deus, né? Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e a gente enxerga, né, a questão do nosso inimigo, a questão do pecado, essas lutas, a busca pela santidade, se a gente tem toda uma forma de enxergar o mundo, é lógico que tudo aquilo que a gente olha, pode ser que a gente veja também os nossos elementos, né? A gente veja com o óculos nosso do cristianismo que a gente usa. Então, sempre a gente vai se esbarrar com alguma referência ou algo que se assemelhe. Agora, o interessante é a gente observar o que vem antes disso tudo, né? O que vem antes dessas referências. Por que uma pessoa que não quer falar de Cristo fala de algo tão parecido como Cristo? Né? Por que uma pessoa que talvez que seja ateísta e tal, que negue a existência de Deus, de divindades, que acredite apenas nesse mundo material e somente, e como que uma pessoa dessa, né, consegue observar esses valores, né, que para a gente são considerados valores cristãos? Como que a pessoa consegue criar, imaginar uma esperança, uma pessoa salvadora, né? Como é que ela consegue imaginar essa questão do bem e do mal, que o bem é melhor que o mal e que o bem, na verdade, o melhor final é quando o bem prevalece sobre o mal? A gente observa nisso tudo que, apesar de nós hoje vivemos esse tempo em que a gente caminha cada vez mais para um ambiente arreligioso, um ambiente que negue religião, que negue a existência, né, do nosso Deus e até os outros deuses considerados aí em outras religiões, quando a gente parte para esse direcionamento, né, da sociedade, essa direção da sociedade. Mas, em contrapartida, a gente tem também um crescimento muito forte, né, nessa cultura pop aí, dessas referências, desses nomes, né? Você vê esses filmes aí da Marvel aí, Disney e tal, faturando aí milhões, expressando aí a figura desses super-heróis. Então as pessoas não querem acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo elas idealizam um ambiente em que, se houvesse uma figura superior e que fizesse o bem vencer o mal, essa figura, eu gostaria de ser fã dela. Então a sociedade vai vivendo, né, nessa contradição. Mas eu quero dizer a você, talvez que esteja ouvindo isso aí, e você caminha nesse ambiente aí secular e nesse ambiente de negação da existência de Deus e de todas as outras coisas, eu quero dizer que o que você tanto gosta e tanto ama nessas ficções, isso é real, cara. Existe isso. É por isso que isso acaba sendo expresso, né, de alguma maneira. Isso é real e a gente crê num Deus mesmo absoluto, a gente crê num super-herói, sabe, igual aquele que aparece lá nas EBFs, Escola Bíblica de Férias, e do nosso lá, meu super-herói lá é Jesus, e a gente crê nisso, porque é o ser poderoso, né, o nosso Deus, aquele que é capaz de vencer o mal. E não enxergar o bem e o mal, isso é algo que eu acredito que é mais uma questão de opção do que uma questão de óbvio, porque é inevitável enxergarmos esses dois lados. Mas para você que gosta do bem, que também torce pelo mocinho no final, saiba que a nossa história real também é assim, e que existe sim esse vencer do bem sobre o mal, é Apocalipse. E a gente segue nessa aí, adorando o nosso Deus. Então você conversa que você vai aprender a história real aí do verdadeiro super-herói, e tudo muito maneiro aí, melhor do que esses contos aí. Legal. E para você que nos assiste e já é cristão, tá aí uma excelente oportunidade de você evangelizar alguém, cara. Você não sabe como chegar na pessoa, como falar de Jesus pra pessoa? Fala através de um filme. Mostra o filme pra pessoa. Pô, assiste filme e tal. O que você achou desse filme? Pô, você sabia que ele fala sobre isso, isso e isso e tal, pá. Começa a plantar, começa a trazer a pessoa pra ideia do cristianismo, do evangelho, através dessas coisas, né? Isso é uma coisa que você pode usar, a gente pode usar. E, cara, a partir de hoje, começa a olhar os filmes com esse olhar um pouco mais dedicado a isso. Entende que o cristianismo ele é muito rico, e você pode olhar esses pontos e falar, caramba, isso aí eu já ouvi em uma escola bíblica dominical, hein? Isso aí eu já ouvi de um pastor pregando. E trazer isso é o legal disso tudo, dessa ideia da gente trazer. Então fica a dica aí, assista Crônicas de Nárnia,
assista os 9 filmes de Star Wars. Mentira, assiste só os 6 primeiros. Os 3 últimos não precisa, não. Não, todos. Vale a pena. Assista O Senhor dos Anéis, assista os 3 filmes do Matrix, mesmo que eu só prefiro o primeiro. Então tem muita coisa boa pra assistir. E Superman, Man of Steel, os Supermans mais antigos, que Man of Steel tem uma trilha sonora pra mim incrível. Eu gosto de trilha sonora de filme. Não olhe pra filmes só como entretenimento simples. Olhe com o olhar de que aquilo ali pode te trazer uma lição mais profunda sobre algum assunto que você pode ter até dificuldade de entender, né? Então essa parte é muito legal. Acredito que falamos tudo que a gente entende sobre. Acredito que a gente está chegando ao final desse Deepcast incrível, um assunto mais leve, mais tranquilo, falando sobre essas referências, sobre essas questões, que é muito, muito legal. Então assista filmes, acompanhe canais que falam disso. Eu aconselho o Mundo Cópia. Mundo Cópia é um canal que ele pega os filmes, pega as séries e tira um conceito cristão daquilo ali. O que aquele filme fala, depois ele assiste os filmes, entende o que aquele filme fala sobre esse determinado assunto. E aí ele vem e tira esse assunto e joga com referências cristãs. Ele fala sobre muitos pensadores cristãos, os textos bíblicos, e ele vai... Cara, Mundo Cópia é um dos canais mais incríveis hoje para você pegar essas referências do cristianismo dentro do entretenimento de cinema e série. Legal. Então, cara, assistam, vale muito a pena. E é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o Deepcast de hoje. Se você entendeu todas as referências, muito bom. Se você não entendeu, vai assistir os filmes, que aí você vai entender. Foi muito bom estar aqui com o Eric e com a Thaís mais uma vez pra gente conversar sobre esse assunto leve, descontraído, sobre esses pontos da gente olhar o cristianismo em outras áreas e trazer pra nossa realidade, pra usar até em evangelismo, pra usar até em pontos da nossa vida que a gente precisa melhorar, mas sempre lembrando, sempre leia a Bíblia, não se baseie em filme nem série, tá? Vai ler a Bíblia. Ali é seu manual, ali é seu guia, Deus fala contigo e é ali que vai te mostrar como você deve andar e agir. Mas assistir um filme de herói também é legal, uns filmes também é legal. Então, muito obrigado por você que assistiu. Deixa o seu gostei aqui embaixo, comenta o que você está achando desses nossos programas. Comenta aqui embaixo temas. Acredito que semana que vem a gente vai trazer um tema muito legal para vocês, um tema um pouco pesado, mas é um tema que é importante a gente falar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com seus amigos que talvez nunca tinham visto essas referências, nunca tinham entendido sobre esses pontos. E a gente se vê no próximo Deepcast, galera. Valeu! Aí, valeu! Valeu, gente!